Qual a melhor tradução da Bíblia? Essa questão sempre surge, às vezes, na boca de alguém preocupado. Ai, que versão que eu vou escolher? Qual que eu vou pegar? Tem tantas versões e são diferentes. Então, veja, esse estudo de hoje é para dizer que a variedade de versões, na verdade, não é um problema. É uma ferramenta, é uma coisa útil para você. Então, eu vou classificar 5 grupos de traduções. Primeiro grupo, traduções para o estudo exegético. Se você não lê o grego, o hebraico, o aramaico, ou mesmo que você leia, lógico, todo mundo que lê a língua original precisa, tudo bem, ler no original, mas precisa usar algum substrato da língua portuguesa. Não vai ficar criando a cada estudo uma nova tradução, não é? Raramente se faz isso de começar tão do básico que a pessoa não lê nada a não ser a tradução. Todo mundo usa uma tradução. Então, as traduções para estudo exegético são as mais de equivalência formal, as mais tradicionais. Então, Almeida, Revista Atualizada, é uma boa versão. Você pode usar também a tradução brasileira no sentido de que ela é muito literal, né? Então, agora, para também pegar uma outra perspectiva, use a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia erudita, uma Bíblia bem na linguagem como de Almeida, né? Só que mais moderna, feita por um grupo de historiadores, de pesquisadores, de teólogos, arqueólogos mais recentes, e, portanto, um trabalho um pouco mais moderno que Almeida Revista e Atualizada. Embora Almeida Revista Atualizada, de novo, tem recebido muito trabalho de vários séculos de colaboração, de transformação, né? Então, mas veja, as Bíblias para estudo exegético, Almeida, Revista Atualizada, a própria tradução brasileira, a Bíblia de Jerusalém, a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, como ela é feita por um grupo diferente, judeus, cristãos católicos, cristãos protestantes, como é um grupo diferente de tradutores, às vezes as soluções são boas. E agora tem a nova TEB, né? Uma apresentação mais ampla, com as notas, tudo bem, você não precisa seguir as notas, porque você está pensando agora em tradução, né? Não estou comparando versões com notas, tem muitas versões anotadas, muitas versões de estudo da Bíblia, mas como tradução, a TEB é uma que vale a pena para o estudo exegético, porque ela tem soluções que você não vai encontrar em outros. Então, as Bíblias para estudo exegético são aquelas, na minha opinião, que vão mais para o caminho da equivalência formal, que vão mais para o caminho de serem versões eruditas, versões que fazem a diferenciação dos termos, procuram ter uma coerência na tradução, procuram fazer um trabalho bem sério nos originais e trazer para a língua portuguesa num nível elevado de tradução. Porque aí você faz um estudo realmente levando em conta os problemas do texto, a riqueza das palavras. Então, versões para estudo exegético. Até a nova Almeida Atualizada, até certo ponto, ainda serve como versão para estudo exegético. Ainda serve, né? E tem outras aqui, eu acho que a Bíblia da CNBB, a Pastoral, todas elas servem para estudo exegético. Eu acho que se você vai fazer um estudo profundo de um texto, essas versões todas são assim, versões que eu elegeria para isso. Agora, um segundo tipo de versão, versões para ensino, leitura pública, pregação. Quais são versões? Você pode usar essas versões, mas algumas delas, por exemplo, a tradução brasileira é por demais literal para a gente ficar lendo em público. É por demais literal para fazer uma pregação em cima. Você acaba tendo que primeiro explicar o que o português está dizendo para depois explicar o texto. É melhor uma tradução que vá mais direto. Então, na minha opinião, para a tradução, para fazer um estudo, uma pregação, eu usaria a NVI, né? NVI, uma boa Bíblia de pregação. A linguagem é moderna, a linguagem se aproxima do português no dia a dia, então a NVI ajuda a gente, quando vai pregar, quando vai ensinar, não ter que ficar primeiro explicando o português para depois explicar o texto. A gente já lê e o texto tem mais ou menos
o sentido que a gente quer dizer. A gente estudou nas versões mais complicadas, mais eruditas. O estudo exegético foi feito em versões mais técnicas. A NVI ela se desloca um pouquinho da equivalência formal, indo para a equivalência dinâmica, mas ainda preservando os elementos que estão identificando as palavras, as ideias do texto original. Então ajuda a gente a pregar bem. A Nova Almeida atualizada também é uma versão boa para pregação. Vale a pena usar. E tem o pessoal agora optando, eu não conheço muito, mas optando pela Almeida século XXI. O pouco que eu vi, eu olhei aquela versão, eu também acho que é uma versão boa para pregação. Eles também ajeitaram o texto. É uma tradução de Almeida. A tradição de Almeida no Brasil é entre os protestantes a tradição mais forte que existe, mas eles conseguiram pegar essa versão de Almeida e colocar uma linguagem boa para leitura, pregação e ensino. Então, o grupo Leitura, Pregação e Ensino, NVI, Nova Almeida atualizada, Almeida século XXI. É um exemplo para você aí. Agora, então, primeiro, estuda Bíblias para estudo exegético, já falei. Segundo, estuda Bíblias para leitura pública e pregação e ensino, já falei. Terceiro, para leitura pessoal. Então, aí sim, eu diria que você pode fazer uma leitura pessoal, às vezes uma leitura mais dinâmica, com a nova tradução na linguagem de hoje. Tem alguns pontos aqui controversos, mas toda tradução tem isso. Então use a nova tradução na linguagem de hoje. Se você quiser, até você pode ir atrás no sebo, na antiga Bíblia na linguagem de hoje, que é um pouco mais antiga que a nova tradução na linguagem de hoje. Ela tem algumas soluções exegéticas interessantes, sobretudo no Velho Testamento. Mas, de novo, no mercado mesmo está a nova tradução na linguagem de hoje e ela é muito boa para você fazer uma leitura pessoal. E tem as versões lá de Portugal. Bíblia em português corrente, Bíblia para todos, né? Se você consegue uma Bíblia portuguesa, uma Bíblia de Portugal, né? Então você pode usar. Mas é a Bíblia na linguagem de hoje, eu acho, é a Bíblia de leitura pessoal mais fácil. Se você vai ler Novo Testamento, também eu acho que o chamado Novo Testamento, versão fácil de ler, não é? Versão fácil de ler do Novo Testamento, que saiu pela editora Vida Cristã, é uma obra boa para leitura. Você vai ler e vai ter um bom desenvolvimento de leitura. A Nova Bíblia Viva, que é da Mundo Cristão, também é uma boa Bíblia para leitura. Quando eu chamo então Bíblia de leitura, é que você não está muito preocupado com detalhes exegéticos, com isso. Você está dando uma ideia no geral do texto. Então essas traduções são todas de equivalência dinâmica, vão lhe ajudar. Inclusive no caso da Bíblia Viva, se você pegar a antiga Bíblia Viva, né? Porque eu estou com a nova Bíblia Viva aqui, mas a antiga Bíblia Viva, ela era mais de equivalência dinâmica ainda. Ela é menos literal, ela é mais interpretativa do que a Bíblia Viva. Então se você for no sebo e pegar a antiga versão da Bíblia Viva, ela vai lhe dar uma leitura diferenciada, né? E de novo, todas essas versões, quanto mais a equivalência dinâmica se usa, mais algumas dificuldades às vezes aparecem, especialmente para o leitor que está muito acostumado com as versões mais tradicionais, um leitor antigo. O leitor novo não, ele pega a Bíblia que oferecer, né? Mas então, Bíblias para leitura pessoal, nova tradução na linguagem de hoje, e as congêneres, a Bíblia fácil de ler, que é na mesma linha, e a nova Bíblia Viva. São boas para leitura. Agora, uma quarta categoria eu chamaria de Bíblias para novas perspectivas, para você ver uma coisa diferente. Então, por exemplo, uma coisa que surgiu no mercado brasileiro é a obra do professor Frederico Lourenço. Ainda temos só 3 volumes, né? O Novo Testamento em 2 volumes, né? E já saiu um volume do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. Estamos fazendo esse vídeo aqui em maio de 2021. Então, essa Bíblia do professor Francisco Lourenço é um projeto de Bíblia grega. O Novo Testamento é traduzido do grego. E o Velho Testamento não é traduzido do hebraico, é traduzido da Septuaginta. Então é interessante que nós temos em português agora uma tradução do Velho Testamento que vem da Septuaginta, que é muito interessante, da perspectiva que quem não lê a Septuaginta em grego, quem não tem o acesso, vai poder ver como está o texto na Septuaginta, que às vezes explica certas citações do Novo Testamento. Mas enfim, é uma Bíblia, você lê
Frederico Lourenço, o Novo Testamento, por exemplo, que ele traduziu do grego, ele tem perspectivas diferentes em alguns pontos, né? Sei lá, Filho do Homem, ele traduz Filho da Humanidade, ele às vezes se cuida uma questão de gênero, ele faz uma leitura às vezes menos eclesiástica, nem sempre, mas às vezes menos ligada às tradições eclesiásticas, porque a tradução dele é uma tradução acadêmica, ele não tem vínculo religioso nenhum. Então, é interessante ver essa tradução do Frederico Lourenço como uma tradução para novas perspectivas. Também, por exemplo, eu já falei várias vezes, mas aqui eu tenho o Novo Testamento judaico, a Bíblia judaica traz uma perspectiva diferente, embora às vezes eu acho questionável, né? Eles colocam muito elemento judaico, muitos termos até da prática de judaísmo moderna no Novo Testamento, que é estranho. Para o Velho Testamento talvez até funcione, porque o Velho Testamento de fato foi escrito em hebreu, né? E tem mais elementos da cultura judaica. Vale a pena. Talvez se você quer realmente ter uma perspectiva judaica, talvez você deve ir mesmo para a Torá, né? Para essa obra que é a Lei de Moisés. Existe também o Tanakh, né? A mesma editora Sefer, que produz a Torá, produz a Tanakh, ou seja, uma Bíblia judaica, traduzida do hebraico para o português por judeus. No caso dessa Torá aqui é interessante, porque você tem texto hebraico e tradução portuguesa, né? É muito bacana. Mas, de novo, é uma Bíblia tematizada, é um assunto específico. Você está lendo uma perspectiva judaica do texto. Até de vez em quando as traduções deles são novidades para nós, são interessantes. Então, para ter uma nova perspectiva, Frederico Lourenço, da perspectiva grega acadêmica, Bíblia judaica ou a Torá e a Tanakh da editora Sefer, que é uma tradução ao português com perspectiva judaica. Também existe a obra do professor, daquele erudito americano que fala sobre a mensagem, né? Eugene Peterson. Eugene Peterson traz essa Bíblia, a Mensagem, que é uma Bíblia muito interpretada. Ele vai além da equivalência dinâmica, já é quase um comentário na forma de um texto. Ele transforma o texto em colocações muito contemporâneas, muito ligadas ao nosso dia a dia, e às vezes ele faz aplicações muito legais, muito brilhantes, a Bíblia inteira. Então a mensagem de Eugene Peterson vai ser interessante para você, né? E eu acho que também não é uma Bíblia para fazer exegese, ele já fez muita exegese ali, né? Não é uma Bíblia para ler em público, ninguém vai entender que versículo você está. Leitura pessoal, você está lendo quase um comentário, então eu diria é uma nova perspectiva. Então, nova perspectiva, eu colocaria a mensagem, o Novo Testamento judaico, o Lourenço e as Bíblias, a Tanakh ou a Torá da editora Sefer, né? E, em quinto lugar, para avaliar posicionamentos teológicos específicos, eu diria para usar outras Bíblias. Por exemplo, eu acho que é interessante usar o meio da Revista Corrigida para ver como que a maioria do povo evangélico vai se posicionar em certas questões, porque a Bíblia Corrigida ainda é a mais usada entre eles. Se você quer um posicionamento para saber o que o catolicismo tradicional ensinava ou ensina, pega a Bíblia Ave Maria, por exemplo, que é uma Bíblia bem mais ligada não é tão erudita como a Bíblia pastoral, ou como a CNBB, ou como a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia mais popular, né? Vai mais para o catolicismo popular mesmo, até para as polêmicas do catolicismo popular, então vale a pena ler. E se você conseguir achar por aí, você pode ir atrás da Bíblia do Mato Soares, da Vulgata, uma tradução do latim para o português. Aqui eu tenho só o Novo Testamento, mas tem a Bíblia do Mato Soares traduzido para o português. É coisa velha, né? Mas, de novo, é um posicionamento específico, que aí você vai ler o que ensinava o catolicismo de uns anos atrás, baseado na Vulgata. Também, em posicionamentos específicos, eu acho que é interessante notar, eu já falei muitas vezes, tem uma tradução do Novo Testamento, na verdade só os livros históricos, de Mateus até Atos, do Haroldo Dutra Dias, que ele faz da perspectiva espírita. Tanto que a obra é publicada pela Federação Espírita Brasileira. Então, é uma tradução interessante, embora ela seja um tanto cheia de notas e às vezes ele inventa umas palavras porque ele quer, de novo, ele tem uma doutrina espírita na qual ele está preso. Então ele tem que
fazer a leitura do Evangelho, mas alguma coisa ele quer salvaguardar do pensamento espírita. Então ele faz uma leitura dele. Não é uma Bíblia de estudo, não é para se basear, pelo menos eu acho que... Mas é interessante ver outra postura. Inclusive, de vez em quando, ele toma decisões totalmente fora do mundo eclesiástico moderno, que eu acho interessante, né? Aí você pode pegar a NVT. A NVT, eu tenho muita polêmica com eles, por causa do que fizeram em Atos 2,38, mas eles, como tradução, muitas vezes eles têm soluções legais. Agora, infelizmente, a tradução deles é muito evangélica, eu diria evangélica demais. Eles, de vez em quando, tendem para a questão doutrinária de um modo, eu diria, vergonhoso. Então, não vale a pena usar como Bíblia de exegese, de estudo, de leitura pública. Mas para ter um posicionamento teológico específico dos evangélicos, o que o evangélico pensa? Lê a Nova Versão Transformadora, provavelmente ela está na média dos evangélicos conservadores do Brasil, né? Bíblias especiais, tem a King James Fiel e a Bíblia King James, são duas. Então, a Fiel é muito literal, vai quase para uma Almeida corrigida. E a nova King James, né, essa outra King James, não, são duas diferentes, tá? Ela é mais, está mais para o caminho de uma NVI, ela está no caminho de uma equivalência dinâmica. Mas, de novo, eu acho que ficar retornando ao King James não faz muito sentido, mas tem gente que aprecia esse tipo de retorno ao inglês, porque afinal de contas muitas igrejas evangélicas aqui foram fundadas por missionários norte-americanos que foram educados com essa Bíblia secular lá na América do Norte e na Inglaterra. Então, vale a pena às vezes consultar para entender a nossa herança, o nosso DNA teológico muitas vezes. E tem Bíblias tematizadas, por exemplo, a editora Árvore da Vida, aquele grupo, um grupo chamado, que são igrejas em casa, são do Watchman Nee, Witness Lee, publicaram a versão restauração do Novo Testamento. Antigamente tinha só os evangelhos, agora já tem o Novo Testamento todo, cheio de notas de rodapé, que não estou falando das notas aqui, mas a tradução de vez em quando tem algo de diferente e de interessante. Então, é uma tradução temática. Enfim, o que eu quero dizer é que, voltando ao início, muitas traduções não é o problema, são uma vantagem. Umas você usa para estudo exegético, outras para leitura e pregação, outras para leitura pessoal, outras para você ter novas ideias e algumas para avaliar perspectivas teológicas específicas, né? Inclusive, tem traduções dos Testemunhos de Jeová, que nem apresentei aqui, tem as traduções da Vulgata feitas lá, aquela Bíblia da Basta, do Antônio Pereira de Figueiredo, são interessantíssimas para ver posicionamentos doutrinários históricos ou específicos de certos grupos. O importante é você ficar com essa ideia em mente. As muitas Bíblias não são um problema. Elas são, na verdade, ferramentas para o seu estudo bíblico. Ok? Até a próxima. Fique com Deus. Bons estudos.